Bom, vamos então iniciar a sessão. Havendo nome legal, declaro aberta a sessão e eu chamo a julgamento agora, sustentação oral, apelação civil de apelante Estado do Rio Grande do Norte e apelado José Arnaldo da Silva, advogado Luana Cavalcante de Santana Cruz. Está presente, advogado? 260, falta o desembargador expedido lançar o voto. Nós estamos lançando, o advogado não compareceu, né? Advogada Luana Cavalcante de Santa Cruz não compareceu, às vezes requer, mas não compareceu. Falta lançar o voto do desembargador expedito, né? Falta. O voto do relator é julgando improcedentes os pedidos iniciais e dando provimento, diante do provimento do recurso. Eu acompanho o relator, excelência. Só um minutinho. Viu? Só um minuto só que eu vou conferir aqui. São julgados nos termos do voto do relator, não é o primeiro, não é? Correto, Edivaldo? Ok, excelência. O chamado julgamento, o advogado não estava presente, julgado nos termos do voto. Presente, a doutora Luana Cavalcante. Vamos chamar agora ainda o desembargador Cláudio Santos ainda, não é? O 261, que é agravante Unimed, advogado Antônio Eduardo Gonçalves de Rueda, e agravado Fábio Roberto Alves de Lima, advogado Renato Augusto de Paiva do Maresque, relativo ao desembargador Cláudio Santos. Esses advogados estão presentes? Presente, desembargador. Renato do Maresque. Renato do Maresque, que fala pelo agravado Fábio Roberto. Agravado. Né? Exato. O advogado Antônio Eduardo Gonçalves de Rueda não está presente. Então, só o advogado doutor Renato Augusto de Paiva do Maresque, não é isso? Que fala Exato. Pelo Fábio Roberto Alves de Lima. Você lhe tem a palavra pelo tempo regimental. Muito obrigado, excelência. Muito bom dia a todos, desembargador Dilermão, desembargador Expedito Ferreira, desembargador Cláudio Santos, doutora Sayonara Café, membro do Ministério Público. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos, excelência. Queridíssimos colegas advogados, muito bom dia, né? É sempre uma honra, uma felicidade estar aqui diante de vossas excelências. Essa matéria, até mesmo alguns dos colegas advogados já devem ter até visto já uma citação minha, porque é uma matéria bastante recorrente, inclusive foi instaurado um incidente de resolução de demanda repetitiva. Desembargador Cornélio entrou agora, muito bom dia, desembargador. E é interessante também porque quando a gente termina a nossa sustentação oral, a gente não fala mais, né? E como a gente trata agora da mesma matéria, num julgamento muito similar, a gente tem a oportunidade de rever algumas coisas, né? Na sessão passada, num julgamento praticamente idêntico a esse, também da relatoria do desembargador Cláudio Santos, ele concluiu, a gente estava falando, essa matéria é sobre a questão do ingresso do médico na cooperativa da Unimed. Isso tem previsão legal extensa, né? E aí o desembargador Cláudio Santos, na última sessão, entendeu que o valor da cota previsto, que deveria estar previsto no estatuto, né? Mas não está, o valor da cota que foi aumentado de 36 mil para 80 mil, na visão do desembargador, seria justa. O aumento porque seria uma espécie de valorização da cota. Ele disse que entendia justa porque o último aumento deveria ter acontecido há 10, 15, 20 anos atrás, né? E na visão dele, esse aumento seria justo. Mas, veja, eu queria só fazer um esclarecimento, desembargador. O último aumento não foi 10, 15, 20 anos atrás. O último aumento foi no mesmo ano de 2018. A gente teve um valor da cota aumentado de 36 mil para 55 mil em fevereiro de 2018 e em novembro de 2018 a Unimed aumentou de novo para 80 mil. Então eu queria só fazer esse esclarecimento. Inclusive a segunda e a terceira Câmara estão entendendo que realmente esse segundo aumento de 55 para 80 não tem a menor justificativa.
E nós, parte, né, que defende os médicos, né, a gente tem o esclarecimento jurídico também a fazer, que não houve alteração do estatuto. O estatuto ainda prevê 36. Esse aumento ele não aconteceu juridicamente. Não houve registro na junta comercial. E ele foi determinado por um órgão incompetente, né, ferindo de morte o artigo 46, inciso 1º da Lei 5764, que é a Lei das Cooperativas. Então, é essa a nossa discussão aqui. E a gente teve, nesse caso específico aqui, de Dr. Fábio Roberto, a gente teve já o julgamento de 1º grau de doutora Divone, na sentença. A gente já teve a sentença dela. E eu não sei, eu tenho a impressão que o entendimento desse tribunal talvez seja pela ultratividade do efeito, né, da decisão do agravo. E aí eu gostaria de pugnar pela manutenção do efeito da sentença, né, e o desfazimento da decisão monocrática que determinou o aumento para 80 mil e, consequentemente, o não julgamento desse agravo, por entender que a gente já teve uma cognição, né, extensiva, né, e não uma cognição sumária, né, que é a cognição do agravo. A gente já tem uma cognição exauriente na sentença, tá? E aí eu gostaria de pedir permissão a Edivaldo e ao presidente Dilermando para espelhar aqui um trecho da sentença. Pode ser, desembargador? Pode. Vossa Excelência me permite espelhar aqui um trecho da sentença de 1º grau? Pois não. A juíza diz assim: acerca do aumento do valor da cota à parte para dos novos cooperados, tem as seguintes considerações. O artigo 21, inciso 3º da Lei 5764 reserva ao Estatuto das Cooperativas a prerrogativa de disciplinar acerca do valor do capital social de ingresso dos cooperados. Por sua vez, o artigo 35, a linha A do Estatuto da Cooperativa Ré, dispõe ser competência da Assembleia Geral Extraordinária as deliberações relacionadas à mudança do Estatuto. Ainda nesse contexto, o artigo 42 do Estatuto prevê que as competências do Conselho de Administração da Unimed, não havendo previsão de nenhuma prerrogativa inerente à mudança do capital social de ingresso de novos cooperados. A par disso, examinando os fatos trazidos, observa-se que as mudanças de capital social de ingresso operadas pelo Conselho de Administração da Unimed violaram as disposições legais e estatutárias correlatas, visto não constituir, ao que tudo indica, o órgão competente para aquele tipo de deliberação. Ora, se o valor do capital social de ingresso está contido no Estatuto da Cooperativa, sua mudança significa a mudança do próprio Estatuto, o que exigiria a deliberação e a aprovação pelo órgão estatutário competente para tanto, a Assembleia Geral Extraordinária. Inclusive, esta conclusão afasta completamente a aplicação da regra contida no artigo 19, parágrafo 2º do Estatuto, uma vez que contraria ao próprio espectro de competência de órgão de cooperativa, notadamente a Assembleia Geral Extraordinária para alteração do Estatuto. Então, Excelências, para concluir aqui, a gente tem essa questão da sentença já ter sido decidida, vários artigos de lei que estão sendo discutidos e foram feridos pela cooperativa. Nós temos um IRDR suspendendo todos os julgamentos de mérito, e aqui no agravo a gente termina tratando do mérito também, né? Então eu gostaria de pedir que fosse realmente desfeita a decisão monocrática que mandou complementar, e também, nesse caso, e até porque o desembargador Plauto Santos vai ser prevento, a Unimed já apelou da sentença, o desembargador vai decidir isso em sede de apelação. Muito obrigado a todos e muito bom dia. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, senhor. Essa questão remonta há bastante tempo aqui no tribunal. Correto. O que acontece é que o direito de qualquer médico se tornar cooperado da cooperativa é indiscutível. Agora, o fato é que não se pode entrar numa cooperativa se pagando menos do que vale a cota de cada cooperado hoje. Então, seria
um enriquecimento ilícito, você pagar 30 mil reais por uma cota que já vale 80 mil reais. Vale até mais do que isso. Isso aconteceu muito significativamente com a Sicredi, que é a cooperativa de crédito ligada lá que nasceu da Unimed, hoje é uma empresa independente. Então, no início foi vendida aí cota de 10 mil reais, eu mesmo ofereci a gente aqui no tribunal, a magistrados, ao pessoal do Ministério Público, e hoje quanto é que vale uma cota do Sicredi? Será que eu quero entrar no Sicredi agora pagando 10 mil reais como era há 10 anos? É essa questão que eu comentei. Outra coisa, o ilustre advogado, competentíssimo advogado, fala que eu estou me referindo a uma decisão de 10, 15, 20 anos. Eu não sei quanto tempo. O que eu sei que é normal é que para se entrar na cooperativa se pague o valor atual da cota, até independentemente de qualquer deliberação. O ideal é que haja uma deliberação, se possível, todo semestre, todo ano a respeito. Mas eu mantenho a minha decisão com base nos precedentes, com base no meu entendimento de que deve sim o médico ter direito a ser cooperado, mas pagar o valor que se estima hoje 80 mil reais, no mínimo até. Então, senhor presidente, com essas palavras, eu estou mantendo minha decisão. Falta o desembargador Expedito votar. Acompanha o relator, excelência. Acompanha o relator, né? O voto do relator é dando parcial provimento ao recurso apenas para majorar o valor da cota social para ingresso para um montante de 80 mil reais. Então, o voto do relator, que foi acompanhado por todos, a unanimidade, então. Vossa Excelência, desembargador Expedito, acompanha o relator, não é? O relator, excelência. Correto. A unanimidade, então, é majorando para 80 mil reais. É o voto do relator, não foi acompanhado por todos e fica a unanimidade, então. Votado. Vamos chamar agora o 262. Apelação civil de apelante Lúcia Maria dos Santos, advogada Thalita de Oliveira Reigoredo Azevedo, apelado Gente Seguradora S.A., Seguradora Livre dos Consórcios, advogado Rostan Nardo dos Santos. Está presente? Presente algum desses advogados? Não tem nenhum advogado presente, esses advogados desse processo que acabei de chamar. Né? Apelante Lúcia Maria dos Santos. Então, o relator, desembargador Cláudio Santos, está negando provimento ao recurso e majorando a verba honorária para 12%. Né? No que eu acompanhei, o desembargador Expedito também acompanha. Acompanha, excelência. O relator. A unanimidade, então, julgado. Agora, o 263, chamar o 263, onde tem duas apelações, né? Apelação civil de apelante apelado BV Financeira S.A., Crédito, Financiamento e Investimentos, advogado Amaro Cavalcante Lindoso Neto, Francisco Cleide Timóteo Paleto e outros. Apelante apelado João Batista de Araújo, advogado Amaro Cavalcante. Então, a apelação de ambas as partes. Uma parte é BV Financeira, Crédito, Financiamento e Investimento, a outra parte é João Batista de Araújo. Alguns dos advogados presentes a esse processo? Ninguém se manifestou. Edivaldo? Excelência, nós estamos com 36 participantes na sala, quer dizer, tem vários advogados. Pronto, então não tem ninguém compareceu desse processo, não é? Que acabei de chamar. E o relator está votando, conhecendo o recurso e negando o provimento a ambos os recursos. O desembargador Expedito acompanha? Acompanha o relator, excelência. Também, então, a unanimidade nos termos do relator, negando o provimento a ambos os recursos. O 264 agora, chamo o 264, apelação civil, onde é apelante Alice de Lira Oliveira e outros, advogado Juan Diego de Leão e outros, relato do desembargador Cláudio, o apelado Federal de Seguros em liquidação extrajudicial. Algum advogado presente desse processo? Apelante Alice de Lira Oliveira e outros. Não tem nenhum advogado que compareceu. Então, o voto do relator é o seguinte: diante do exposto, conheço e nego o provimento ao apelo, mantendo-se intacta a sentença atacada. E atenção ao disposto do artigo 85, majora a verba honorária. E esse tem a minha divergência.
Falta do jogador expedito. Acompanho o relator, excelência. Acompanha o relator, não é? Então eu fico vencido, né? Tem que convocar. O relator vota sim, o desembargador expedito acompanha o relator e tem a minha divergência, tem que convocar, né? Tem que convocar, fora ampliado. 264. Vou chamar agora o processo da relatoria do desembargador expedito. 265. Relatoria do desembargador expedito é agravo de instrumento agravante GM, Engenharia e Empreendimento Limitada, agravado Banco Bradesco S.A. Desembargador expedito, desembargador Cornélio já chegou? Depende do desembargador Cornélio. Cornélio acompanha o relator. Depende do desembargador Cornélio. Dá instrumento interposto. Como voto, excelência? Acompanho. Já votei. O Cornélio chegou, né? Já votou. O desembargador Cornélio já votou. Já votei. O advogado está presente? Sim, Estou presente. E o advogado, por gentileza? Eu, Leandro Lorenzetti. Leandro César Cruz, né? Isso. Vossa Excelência vai fazer a sustentação oral, não é isso? Isso. Pelo agravante, né? Tem a palavra, viu? Agradeço, excelência. Bom dia, excelentíssimo senhor desembargador Lermando, presidente, desembargador expedito, relator, desembargador Cornélio, presidente do Ministério Público, todos os presentes na sessão. O objeto desse agravo de instrumento é uma decisão do juízo da segunda vara civil de Natal, que mandou expedir um mandado de citação e busca-apreensão em 2019 de um processo com base em um processo de 2016 da terceira vara de Parnamirim. E o primeiro esclarecimento que eu gostaria de fazer é de que não se está aqui falando de uma carta precatória. Não se trata de uma decisão que o juízo de Parnamirim mandou para o juízo de Natal para se efetivar o cumprimento. Na realidade, o que aconteceu? O Bradesco, ele ajuizou a ação em 2016, obteve a liminar, e requereu agora em 2019, tendo em vista que o veículo estava em Natal, requereu diretamente ao juízo de Natal que expedisse o mandado de busca e apreensão, como um cúmplice, que até o próprio juízo de Natal disse que estava fazendo, um cúmplice. Porém, existe um detalhe muito relevante para esse caso, a meu ver, que é o fato de que as partes elas entabularam um acordo nesse processo da terceira vara de Parnamirim. Então, o que aconteceu? Foi ajuizada a ação de busca e apreensão, foi deferida a liminar de busca e apreensão, e posteriormente a essa liminar, houve a entabulação de um acordo, certo? Um acordo, as partes resolveram a forma de pagamento da dívida, resolveram que o carro não ia ser apreendido, pediram a extinção do processo. No entanto, por que esse acordo é tão relevante? Porque o fundamento utilizado, utilizado implicitamente, porque explicitamente não houve, esse fato foi omitido ao juízo de Natal, mas o fundamento utilizado para o pedido de novo mandado de busca e apreensão foi a alegação de inadimplência do acordo por parte do Bradesco. Então, o Banco Bradesco, por acreditar que o acordo foi inadimplido, requereu ao juízo de Natal que houvesse a expedição do mandado. E eu digo novo por quê? Porque o agravado já havia feito esse pedido de expedição de novo mandado à terceira vara de Parnamirim, dizendo que tinha sido descumprido o acordo, tudo mais, e pedindo a expedição de um novo mandado. Só que, como ele não conseguiu a decisão no juízo de Parnamirim, o juiz de Parnamirim não apreciou esse pedido de expedição de novo mandado, ele veio até Natal e fez o quê? Pegou a decisão liminar de 2016, veio até Natal e disse, cumpra essa decisão, e o juízo de Natal, a meu ver, induzido ao erro, ordenou a expedição desse mandado. E aqui se aponta, e se aponta no agravo do instrumento, que essa decisão ela não estava mais a surtir seus efeitos no momento da expedição do mandado de busca e apreensão pelo juízo de Natal. E por que não estava a surtir seus efeitos? Porque um acordo ele é um ato bilateral, um ato de declaração bilateral das partes.
E o artigo 200 do CPC ele é muito claro em dizer que o ato das partes, aspas, o ato das partes consistente em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Então, o acordo das partes ele retirou a eficácia da decisão liminar de 2016. E esse fato é relevante também, por quê? Porque o pedido de expedição de novo mandado, ele tem fundamento na inadimplência, sendo que no acordo formulado entre as partes, existe uma cláusula de eleição de foro. Existe uma cláusula na qual as partes dizem: as controvérsias desse acordo serão dirimidas pelo juízo da terceira vara de Parnamirim. Então, se houve uma alegação de inadimplência, essa inadimplência deve ser resolvida pelo juízo de Parnamirim, como inclusive seria resolvido se o agravado não tivesse contornado essa questão e vindo até Natal requerido digamos, que fosse dado efeito a uma decisão que já havia sido ultrapassada por um acordo. O banco agravado, em uma das manifestações, ele diz: mas o acordo não foi homologado. Realmente, o acordo não foi homologado. Esse fato da falta de homologação, ele não interfere a questão da efetividade interpartes do acordo. O microfone está aqui. Eu tirei o microfone. Não, a falta da homologação. Controlar isso aí, Edivaldo. Controlar. Estou controlando, Celso, que ele ligou e desligou. A falta da homologação, ela não interfere a questão da efetividade interpartes. É porque, como o artigo 200 que eu li, ele fala imediatamente a Constituição, modificação e extinção de direitos processuais. E ainda tem outra questão. Se a gente for pegar, por que não houve homologação do acordo? Não houve homologação do acordo porque o Banco Bradesco providenciou o acordo extrajudicialmente com a agravante, inclusive sem nenhuma assistência de advogado, diretamente com o proprietário da empresa, um senhor de 80 anos de idade, e ela juntou o acordo aos autos. O juízo intimou ela por 2 vezes para que fosse juntado o reconhecimento de firma do proprietário da empresa, e ela não atendeu a nenhuma das 2 diligências. Então, ela junta o acordo, por própria omissão dela, provoca a não homologação, e depois ela quer automaticamente retornar a eficácia da decisão que havia sido retirada pelo acordo. Isso não é justo. Isso não é justo e isso não está de acordo com o termo de acordo firmado entre as partes. De acordo com o termo firmado entre as partes, o que deve acontecer? Surgiu uma controvérsia? Foi inadimplido o acordo. Eu enquanto ré, por agravante, tenho o direito de discutir isso perante a terceira vara de Parnamirim para dizer que não houve inadimplência por parte do agravante. Então, o que acreditamos é não só que foi dada efetividade a uma decisão que já não mais surtia seus efeitos, mas que a controvérsia acabou sendo dirimida de forma, não foi nem dirimida, mas assim, foi atropelada por um juízo de Natal que, inclusive, é incompetente. É incompetente porque houve eleição de foro para dirimir essa controvérsia na terceira vara de Parnamirim. Então, qual era o direito que o banco agravante tinha de pegar essa decisão que o próprio juízo não expediu um novo mandado de busca e apreensão, contornar essa questão e vir até Natal apresentar uma decisão de 2016 como se não tivesse acontecido nada nos autos depois? Então, a parte foi totalmente surpreendida com essa busca e apreensão. Existem questões a serem discutidas em Parnamirim, que não caberia ter essa discussão agora, porque seria uma supressão de instância, mas o fato é que esse imbróglio causado pelo banco agravado atrapalhou tudo. Então, seja diante da formulação desse acordo que retirou a eficácia da decisão, ou seja pela cláusula de eleição de foro que escolhe a terceira vara de Parnamirim, o mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo de Natal, ele é nulo de pleno direito. Então, nesse sentido, Excelência, é que
requeremos o provimento do agravo do instrumento para que seja decretada a nulidade do mandado de busca e apreensão, pois a agravante está sendo tolhida de seu direito de propriedade sem o devido processo legal. Agradeço a atenção. Um bom dia a todos. Esse processo, só repetindo, ele tem como agravante GM Engenharia e Empreendimentos e agravado Banco Bradesco, né? E Vossa Excelência representa GM Engenharia, não é isso? Perfeito. É da relatoria do desembargador Expedito, né? E o desembargador Expedito está votando pelo conhecimento desse provimento. Eu estou pedindo vista desse processo, viu? Estou pedindo vista desse processo. Então, eles votam, desembargador Expedito, votam eu, desembargador Cornélio, desembargador Expedito. Né? Eu estou pedindo vista dele, né? O desembargador Cornélio já tinha lançado o voto, né? Mas aí, eu estou pedindo vista desse processo. Vocês estão me ouvindo? Não posso modificar, né, Demarco? Tá certo. Guardar seu voto, a gente está analisada, viu? Perfeito. Então, o relator do desembargador Expedito estava desprovendo o agravo do que foi, em princípio, acompanhado pelo desembargador. Por favor, dele, irmão, qual o nome desse aí? Estou pedindo vista dele. Qual o nome desse aí? Próximo. Esse foi o 265. Esse foi o 265. Esse foi. Pronto. Agora vamos para o 266. 266, agravante é Edmar Medeiros Dantas, advogado Rodrigo Dutra de Castro Gilberto, e agravado do Ministério Público do Rio Grande do Norte, da relatoria do desembargador Expedito. Advogado está presente? Presente, excelência. Edmar Medeiros Dantas, Isso. Rodrigo, nome do doutor, como é? Rodrigo Dutra de Castro Gilberto. Da minha meia tem a palavra, advogado. Ok. Agradeço, Vossa Excelência, o embarcador presidente, cumprimento todos os demais componentes da Câmara, e estendo meus cumprimentos à doutora Sayonara, representante do Ministério Público. Pois bem, Excelências, o presente agravo, ele se refere a uma ação de improbidade administrativa movida contra o senhor Edmar Medeiros Dantas, que foi prefeito de Jardim do Seridó, no mandato entre 2005 e 2008. A ACP foi movida contra um ex-prefeito que teve mandato encerrado em 2008. No entanto, a ação só foi movida no ano de 2016, né? Ou seja, nada menos que 8 anos depois do fim do mandato, né? Período no qual o Ministério Público não propôs a ação contra o prefeito, sequer identificou o demandado sobre a apuração de quaisquer pretensos fatos que lhe eram imputados, etc. e tal. Então, o cerne da questão aqui é sobre a prescrição do direito de ação, que foi citada já desde a apresentação da defesa preliminar, no entanto, não foi integralmente reconhecida pelo juiz de origem, né? O juiz de origem acatou apenas parcialmente a alegação de prescrição, fazendo remissão ao entendimento do STJ, do Supremo Tribunal Federal, um julgamento até recente, né, que tratou o famigerado parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal. Bom, aí entra a questão que é necessário ser debatida aqui, e nós entendemos que o tribunal tem, com a independência e a autoridade que lhe é peculiar, condições de fazer uma interpretação que solucione essa lema em que o entendimento do STF colocou a todos os aplicadores do direito que tratam dessa matéria. Porque, embora a redação do parágrafo 5º do artigo 37 seja bastante confusa, né, e contenha, de fato, aquela ressalva, né, me permite, então, aqui até ler o que consta no dispositivo, né, que diz que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento, né? O que diz, então, é que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para os ilícitos praticados pelos agentes. O entendimento no qual se baseou a decisão do primeiro grau, no entanto, aquele que ficou famoso, proferido há pouquíssimo tempo atrás, é o que trouxe ao ver da defesa e eu acredito do sentimento geral do mundo jurídico,
trouxe uma ressalva que não está contida no próprio dispositivo, dizendo, na conclusão do julgamento do recurso extraordinário 852-475, né? Em suma, concluiu o STF, que são, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Contudo, excelências, com toda a vênia, é de se notar que o próprio julgado referido pela magistrada de primeiro grau não declarou inconstitucionalidade do artigo 23, inciso 1º, da Lei de Improbidade Administrativa, que diz o quê? Que as ações destinadas a elevar a efeito as sanções previstas nessa lei podem ser propostas apenas em 5 anos, em até 5 anos do término do exercício do cargo ou do mandato, da função de confiança, como seja. Então, o que ocorre é que o entendimento do STF precisa ser conjugado com a manutenção desse dispositivo no ordenamento jurídico e, no entendimento da defesa, inclusive com as demais disposições da Constituição Federal que procuram privilegiar a máxima potência, a dignidade da pessoa humana e a garantia da ampla defesa e do efetivo contraditório. E o que ocorre aqui é que, por um lado, se mantém definida a prescrição, por outro, se fez uma ressalva que não está contida na lei, nem na Constituição Federal. Então, a aplicação que se faz unicamente razoável aqui é que só vai poder persistir uma ação civil de ressarcimento fundada, se chamou pelo STF de ato ilícito de improbidade dolosa, se já tiver ocorrido anteriormente à propositura da ação, a devida declaração da ocorrência dessa improbidade dolosa. Porque dolo ou improbidade dolosa é questão de fato, é matéria controvertida. Ela depende de uma declaração judicial ou administrativa prévia. E essa declaração está sujeita ao prazo de prescrição do artigo 23, inciso 1 da Lei 8429. Então, portanto, o que se pretende no agravo, e é uma pretensão que foi, inclusive, originou, inclusive, a suspensão dos efeitos da decisão liminar da relatoria, é de que seja reconhecida a prescrição integral do direito de ação, né, e que se determine a extinção, reforme a decisão de admissibilidade da ação civil pública e que se determine a extinção da ação contra o senhor Idmar Medeiros Dantas. Esse, estamos julgando é o 266, né, onde é agravante Idmar Medeiros Dantas e agravado do Ministério Público da improbidade. Está a unanimidade nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer da 9ª Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento do agravamento e no mérito julgado desprovido, mantendo inalterada a decisão hostilizada. A unanimidade, proclamando o resultado. Vamos para o 85. 85 é suspensão. Só agora eu verifiquei, é da relatoria do desembargador Expedito Ferreira, que, em princípio, não votaria o desembargador Cláudio. É porque esse 85 nós vamos jogar agora, só agora eu verifiquei a minha suspeição. Então, em princípio, Vossa Excelência, desembargador Cláudio, não votaria, porque consta advogado que guarda a relação de paridade. Ok. Com o meu gabinete, então, formando suspeição, só agora eu percebi. Apelante Gildar Araújo Pereira de Andrade, Guerres Araújo Pereira de Andrade, apelantes advogado Laine Cristina Pereira Araújo Dantas, e apelado Caixa Vida e Previdência S.A., advogado Juliano Messias Fonseca, da relatoria do desembargador Expedito Ferreira. Presente algum desses advogados? O advogado está presente. Quem advogado está presente é o doutor Pereira de Andrade. Guerres, doutor Guerres, do Seridó. Isso. Do Seridó. Doutor Guerres representa em causa própria, né? Causa própria e meu irmão também, Judá.
Pois não, Excelência. Vossa Excelência tem a palavra. O advogado Juliano Messias está presente? Não. Não. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Se o desembargador Cláudio está habilitado a votar, o Conélio já votou. Dilermando, suspeição. Doutor Guerra tem a palavra. Estamos ouvindo. Desembargador presidente, eu estou reformando a sentença. Tem a suspeição, mas estou vendo aqui que está favorável. O relator do desembargador Expedito está sendo favorável a ele. É favorável. Reformando a sentença, reconhecendo como devida a indenização securitária pelo evento de morte acidental. Correto. Então é favorável, advogado. Advogado dispensa. Dispensa, sim, Excelência. O advogado, desembargador Cláudio acompanha? Acompanho, tive acesso ao processo e acompanho. Correto. Então, pronto, fica favorável, o advogado dispensa, fica favorável o relator e a unanimidade sendo votada com a minha suspeição, provimento do recurso para reformar a sentença reconhecendo como devida a indenização securitária pelo evento morte acidental, invertendo via de consequência o ônus da sucumbência. Fica assim nestes termos a unanimidade, então. Vamos agora para 262. 262 não. Vamos para 86, da relatoria do desembargador Expedito. 86, apelante João Jerônimo Bezerra Neto, advogado Juliano Souza de Oliveira, apelado Joaquim Pascunala Gil José Cesário da Silva, Promócio e Gestion, advogado Eugênio Araújo Cadelli Gilson Rezende Pinheiro Júnior, da relatoria do desembargador Expedito. Tem algum desses advogados aí presente? Juliano presente, desembargador. Juliano, advogado de João Jerônimo, não é isso? Perfeitamente. Correto. Vossa Excelência tem a palavra. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, Dilermando, excelentíssimo senhor desembargador, relator, doutor Expedito, demais desembargadores, colegas advogados, senhoras e senhores. Como se sabe, o presente recurso busca a reforma do decisório da terceira vara civil da comarca de Natal, na qual julgou improcedente o pleito do apelante, no caso Jerônimo, para que fosse declarado direito dele a posse e propriedade de um determinado imóvel. Mas, data máxima vênia, méritos julgadores, com devido respeito ao entendimento do juiz Acó, ao nosso entender, a linha conclusiva para o deslinde do presente caso se equivocou, e ao nosso entender, inclusive, ele foi um pouco temerário, pelos seguintes motivos que eu passo a relatar. Gostaria de destacar 3 trechos de início apresentados na sentença monocrática, para eu entrar, para ficar até melhor e apresentar a questão das razões recursais apresentadas no instrumento ingressado e até mesmo explanar por aqui. Que o juízo, ele entendeu, abre aspas, houve um equívoco de consentimento, houve um vício de consentimento nos aditivos contratuais de número 7 e 8, uma vez que o embargado José Cesário, né, que se alega que é o suposto fraudador, jamais foi incluído na sociedade dos demais embargados. Fecha aspas. Segundo ponto, abre aspas, a fraude se verifica claramente diante da inexistência de qualquer comprovante de pagamento do imóvel. O embargado alega que efetuou o pagamento, porém não comprou as suas alegações, seja por cheque ou transferências bancárias, sustentando a versão inverossímil de que teria pago em dinheiro, fecha aspas. E a terceira passagem, eu gostaria de destacar também da sentença, que se resume, seria basicamente a isso, que ele relatou, abre aspas, a fraude fica ainda mais evidenciada quando se analisa o valor do imóvel. Com efeito, os embargados adquiriram o bem pelo valor de R$ 2.650.000 há cerca de 8 anos. E o requerido, José Cesário, vendeu para o embargante pelo menos da metade do valor. Daí, quando por base isso, entramos nas
os fundamentos, as razões da apelação. E o primeiro ponto que gostaria de destacar seria a questão da boa-fé, que seria a razão maior do instrumento processual que foi apresentado, que seria os embargos de terceiro. Gostaria de destacar que essa transação foi uma transação que ocorreu no interstício de 6 meses, especificamente entre junho a outubro de 2014, onde foi submetida a todas as passagens comuns de qualquer transação imobiliária, que seria o interesse das partes na avença, no caso, alguém interessado na venda, né, querer vender determinado bem, a outra parte interessada na questão da compra, né, interessado na aquisição, que na época o meu cliente, o apelante, ele tem interesse em adquirir um determinado imóvel, inclusive de investimento, nas mediações de Ponta Negra, e foi apresentado a corretores esse específico imóvel. O segundo ponto seria a questão do conhecimento do imóvel. Foram ao local, não foi algo que foi feito no interior, onde ele reside, feito diretamente no cartório, algo rápido, não foi desse jeito. Houve conhecimento, ele conheceu o imóvel, e não foi só uma vez, várias vezes. Uma discussão, um debate financeiro, houve esse ponto também, essa questão da discussão. Não foi, chegou, falou, era determinado valor, disse que paga e acabou-se. Houve uma discussão. Existiu também exames de documentos, existia a questão de exame de todos os documentos, o que era necessário para apresentar, para ser apresentado e fazer a escrituração e registro, foi apresentado. A documentação que foi inclusive exigida pelo cartório foi examinada e era apta para aquilo. E finalizou na escrituração e registro não foi feito porque houve bloqueio do registro no momento. Mas assim, métodos julgadores, como foi explanado, a transação imobiliária seguiu rigorosamente o que é comum qualquer uma outra, tendo o apelante diligenciado de todas as formas possíveis para trazer a máxima segurança à transação imobiliária apresentada. Como, por exemplo, conferir a autenticidade de documentos da empresa, de seu representante, juntou as certidões negativas fazendárias, trabalhistas, solicitou certidões de inteiro teor, de propriedade de ônibus ao cartório competente, que na época, no cartório competente, a única coisa que existia era um bloqueio em razão de dívidas, que foi solucionado na época, e especificamente não foi nem pela empresa, né, vendedora, foi pelos compradores, que eles pagaram as dívidas de união e também, que deviam união, e sendo mais direto, né, preciso, e municipal, né, IPTU especificamente sobre esse específico imóvel, e principalmente pagou quase a totalidade do valor avançado pelo imóvel, o bem imóvel. Ou seja, ao nosso entender, ele é adquirente de boa-fé. Inclusive, antes mesmo de realizar qualquer compra desse imóvel específico em discussão, o apelante conheceu pessoalmente o bem, ou melhor, foi até o imóvel e algumas vezes a pessoa que sempre o atendeu como proprietário da empresa Proegesa, vendedora, foi o senhor José Cesário da Silva, a única pessoa. Não existia uma outra que chegava, abria o cadeado lá para apresentar para outras pessoas, a não ser essa específica pessoa. Com relação à questão da boa-fé, é isso que gostaria de explanar, que não foi algo súbito, foi algo que existiu um interstício, houve uma questão de verificação documental, houve esse cuidado da questão de trazer a máxima segurança para o negócio. E com relação ao item que foi debatido, que foi apresentado pelo juiz Acó, em relação à comprovação do pagamento, encontra-se nos autos, foi apresentado a questão de recibos. Recibos que foi com firma reconhecida, foi reconhecido firmas na época, em momentos distintos, pagamentos de tributos, como foi colocado lá, que mais... tributos, estou dizendo que devia, e também valores para a questão de escrituração e registro, e também com relação especificamente ao pagamento do imóvel, méritos julgadores,
no interior, porque ele apresenta que não foi por cheque ou depósito bancário, mas existe ainda a prática comum do pagamento em dinheiro, principalmente pessoas que não têm conta bancária. Especificamente, essa pessoa ele não tem conta bancária. E o pagamento realmente foi feito nessa modalidade. E se existe essa modalidade, ao nosso entender, se ainda existe essa possibilidade, acredito que esse item em relação ao pagamento é válido. Pode-se chegar e pensar que só a única forma de pagamento de algo seria especificamente através de cheques ou transferência bancária. Isso aí seria o ponto em relação à comprovação do pagamento. O terceiro ponto que gostaria de destacar, em relação ao que foi apresentado em na sentença, desculpa, foi a questão do baixo valor que foi adquirido o bem. Fala que na época foi adquirido por 2 milhões e alguma coisa, há 8 anos, mas, médios jogadores, se fosse feita uma avaliação, esse imóvel, na época, por algum corretor, algum profissional habilitado, ele, em média, naquela região ali, é 1.300.000. E a aquisição foi por 1.150.000, ou seja, próximo. E levando-se em conta a questão da situação, da crise financeira imobiliária da época, inclusive atual, levando-se também em consideração a empresa em si, que passava por uma crise, inclusive esse imóvel específico encontrava-se com bloqueio em razão de penhora, levando-se em conta também a questão das dívidas com IPTU que foram saldadas pelo comprador, inclusive já destacando, esse imóvel encontra-se ainda de lá para cá, somou-se a novas dívidas com IPTU. Ao nosso entender, é possível, sim, questão de uma redução. E que não é tão alta. Avaliação, 1.300.000, se for feito, 1.300.000, 1.400.000 para 1.150.000, ao nosso entender, isso é mais que próximo. E outro ponto que eu gostaria de destacar é uma questão de ordem processual, senhores jogadores, que seria a questão de uma ausência de comprovação dos fatos que foram apresentados pelos apelados. Que o juízo ACOR não observou, no nosso entender, a regra processual de que fatos desconstitutivos de direitos compete a quem os invocam provar. No presente caso, os apelados alegaram a existência de fraude de determinados aditivos empresariais arquivados junto à JUSERN. Com isso, solicitaram dos autos a realização de perícia técnica e grafotécnica dos referidos documentos, principalmente por esses atos empresariais gozarem de fé pública, mas ao final vindo a desistir da mesma, isto é, abriram mão de provar os fatos alegados em sua defesa, que só um expert poderia ou não corroborar com elas. Já o litisconsorte passivo, se bem observada a questão na defesa, solicitou em sua peça de defesa tanto o exame pericial como a oitiva das partes, ou seja, eu chamo a atenção com relação à oitiva das partes, ou seja, ele se comprometeu aí em juízo, não só para ouvir as partes, como também pessoalmente. Será se essa pessoa seria um fraudador? Será se ele teria a questão da coragem de ir à justiça no risco de se comprometer, se caso isso fosse detectado? Não sei. Ele se comprometeu, né, no caso, solicitou a perícia e oitiva das partes, mas foi inobservado pelo juiz, ACOR. Isso tanto no processo principal, que é o anulatório, né, dos atos, como também nos presentes embargos. Logo com isso, prejudicou a fase instrutória, que só por perícia técnica e oitiva das partes poderiam provar ou não a licitude da transação imobiliária em discussão. Ao nosso entender, como eles abriram mão do ônus de provar os fatos constitutivos de direito, aludida a fraude por regra processual, deveria sobressair, teoricamente, a tese autoral da legalidade da transação imobiliária em exame, o que, por equívoco do juiz ACOR, ao nosso entender, não se vislumbrou. E, por essas razões, a gente pede para que seja reformada a sentença monocrática para conceder o direito de propriedade e posse em favor do apelante.
E, na oportunidade, já encerrando, gostaria de agradecer esse momento, que foi apresentado pelo tribunal, pelos eméritos julgadores, e os colegas que estão aqui presenciando, em especial os colegas advogados, e desejar a todos aí a questão, como até meu pai, meu saudoso pai fala, que Deus abençoe a todos nós, tá entendendo? Até mesmo por essa fase difícil que todos nós estamos passando, que se Deus quiser, ele vai superar o mais breve possível. Obrigado, doutor advogado, doutor Juliano, não é isso? Perfeitamente, Juliano. Excelência. Obrigado. E eu proclamo o resultado, a unanimidade da relatoria do desembargador Expedito, que trouxe o voto pelo conhecimento e desprovimento do apelo. É o embarque terceiro, não é isso? Perfeitamente. Embarque terceiro. Então, o voto do relator é pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhado pelos demais, então proclamo o resultado da unanimidade pelo desprovimento do apelo. Então, ainda agora, da relatoria do desembargador Expedito, apelação civil, onde é apelante Antônio Lázaro de Medeiros e outros, advogado Francisco Marcos de Araújo, José de Oliveira Barreto Júnior, e apelado Unimed Mossoró, de Trabalhos Médicos, advogado Breno Alexandre de Ferreira, Carlos Magno Roja, José William Napomuceno Fernandes. Tem alguns advogados presentes aí? Excelência, Marcos, aqui. Pelos apelados. Pois não, Excelência. Vossa Excelência, doutor Marcos fala pela parte apelada, né? A parte apelada que é... Aliás, pelo apelante, não? Não, presidente, há um equívoco, em verdade, aí na autuação, na pauta. A apelante é a Unimed. Apelante é a Unimed, porque acontece isso às vezes. Na verdade, Antônio Lázaro é apelado, correto? Isso, perfeito. Doutor Marcos tem a palavra, viu? Senhor presidente, eu queria só perguntar se há alguma desconformidade com o acordo, porque se tiver, eu gostaria de prescindir da minha sustentação oral, não sem antes fazer o cumprimento aos nobres desembargadores, ao senhor desembargador Expedito, ao desembargador Cornélio, ao desembargador Paulo Santos, a quem tenho apreço e admiração. Viu? Então, se o acórdão for pelo provimento do apelo, eu faria a sustentação, senão eu prescindiria, porque minha voz não é tão agradável. É pelo desprovimento do apelo, desembargador Cornélio. O relator, desembargador Expedito, trouxe um voto pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Né? A unanimidade, então, pelo desprovimento do apelo. Todos isso mesmo. É em consonância com outros julgados desta Corte também pela mesma matéria. Então, eu renovo o meu apreço, minha consideração, minha estima, e os votos de saúde e paz para todos os membros do tribunal e aos colegas advogados. Viu? Obrigado. Eu agradeço. Um abraço, viu? Então, vamos para o desembargador, da relatoria do desembargador Cornélio, né? Começando com o 272. 272 da relatoria do desembargador Cornélio, apelante Edinaldo Pereira de Araújo, advogado Cátia Maria Lobo Nunes, apelado representante do Estado do Rio Grande do Norte. Está presente a advogada, a doutora Cátia Lobo Nunes. Ela se apresentou no início da sessão. Estou presente, Excelência. Bom dia. Então, é da relatoria do desembargador Cornélio. Falta o voto sobre o desembargador Expedito lançar. Acompanho o relator, Excelência. O relator trouxe um voto no que foi acompanhado pelos demais, conhecendo e dando provimento ao recurso para anular a sentença, retornando o caderno processual à instância originária, para dar continuidade à produção probatória. Deixa de examinar o pleito de urgência formulado pelo requerente, o qual deverá ser devidamente analisado do juiz de primeiro grau. Então, é favorável ao pleito de Vossa Excelência. Muito obrigada, foi um prazer rever a todos. Que Deus nos abençoe e nos proteja nessa luta que estamos enfrentando desse coronavírus. E Amém. estou muito feliz em rever. Um grande abraço a todos. Até mais, doutora. Vamos para o 273. 273 da relatoria do desembargador Cornélio, apelante Maria de Lourdes Moura. Ok? Ok. E advogado Márcio Arlan Maia de Aquino, apelado Agência de Fomento do Rio Grande do Norte, advogado Alexander Rodrigues Mariano de Almeida,
da relatriz do desembargador Cornélio, que votou por conhecer e negar provimento à apelação. Não tem nenhum advogado presente. Acompanha o relator, excelência, também. Corrida. Acompanha o relator. O desembargador Expedito acompanha. Acompanha o O relator. desembargador Expedito acompanha. Relator, né? Acompanha o relator, excelência. E Unanimidade. agorando para 12% do percentual dos honorários. Então, a unanimidade nos termos do voto do relator. Né? Vamos para o 274. 274, agravo instrumento da relatoria do desembargador Cornélio, agravante Fernanda Carla Santos da Silva Dantas, advogado Renato Augusto de Paiva do Leste, Rubens Elísio Ferreira de Castro, agravante Unimed Natal. Bom dia, desembargador. Advogado Murilo Maria de Faria Neto. Algum advogado presente é esse? Pois não. Vossa Excelência, como é o nome, Vossa Excelência? Rubens. Falo pela agravante, Fernanda Carla. Pela agravante. Tem advogado aí pela Unimed? Não. Não tem advogado pela Unimed. O voto, a unanimidade, é conhecer e dando provimento ao recurso para reformar o mandamento jurisdicional de primeiro grau e determinar a cooperativa de saúde ré que autorize o tratamento prescrito na requisição médica em sua rede credenciada, desde que comprovada a capacitação técnica dos profissionais. Caso o autor opte pela continuidade de seu acompanhamento com os médicos de sua preferência, deverá o ressarcimento se fazer no montante pago aos cooperados. Concomitantemente, votando pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento 080 58 94 28 2019 8 20 mil. A unanimidade. Então, está favorável ao pleito de Vossa Excelência, que representa Fernanda Carla, correto? Correto. Sendo assim, eu dispenso a sustentação, Excelência. Ok. Então, votado 274, vamos para o 275, também da relatoria do desembargador Cornélio Alves. Apelação civil, onde apelante Maria de Fátima da Cruz Pinheiro e Temístocles Cabral Pinheiro. Advogado Fábio Leandro de Almeida Veras. Apelado Capuche, empreendimento imobiliário e Capuche Verano. Advogado José Maurício de Araújo Medeiros, Lucas Rafael Pessoa Dantas e Murilo Simples Ferreira. Presente algum dos advogados? Sim, Excelência. Presente Lucas Rafael Pessoa Dantas, pelas Capuches. Então, Vossa Excelência representa Capuches, que são da parte apelada, né? Isso, ambas as Capuches. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia ao doutor desembargador relator, doutor Cornélio Alves, ao doutor presidente da sessão, doutor Lermando Mota, aos eméritos desembargadores relatores Cláudio Santos, os eméritos desembargadores relatores Cláudio Santos, Expedito Ferreira, e bom dia também à representante do Ministério Público, doutora Sayonara, bem como aos demais colegas advogados. O processo pautado, ele é uma apelação civil posta, né, contra uma sentença de primeiro grau, em que houve julgamento de procedência parcial dos pedidos do comprador, decretando a rescisão de um contrato de alienação fiduciária pelos moldes da rescisão convencional dos contratos de compra e venda. Nessa decisão, o juiz de primeiro grau, ele determinou a devolução de 75% dos valores pagos, ainda que esse contrato não seja de propriedade consolidada da empresa de nenhuma das Capuches, né, que estão aí como as réis da ação originária, e houve aí uma decretação de devolução dessas parcelas, havendo um registro de uma alienação fiduciária em garantia na matrícula desse imóvel, né, e aí acabou fugindo, de certa forma, ao que prega a lei da alienação fiduciária, especialmente nos artigos 26 e 27, e houve aí uma determinação, de certa forma, inexequível em relação à Capuche, eis que ela não conseguirá retomar a propriedade desses imóveis, uma vez que existe aí uma alienação fiduciária devidamente gravada e registrada na matrícula, que não pode ser desfeita por ato unilateral das partes, bem como a sentença acabou por ultrapassar, né, essa regulamentação da lei, determinando a devolução de valores e também o retorno do status quo ante do imóvel, que na verdade é de uma terceira empresa que não está no processo, né, a Polo Multissetorial. E como não houve decretação, em nenhum momento do processo houve decretação da ilegitimidade dessa sessão, né, ela foi decretada como válida,
O nosso ponto de vista dos apelantes é que a empresa deveria ter integrado sim a LIDE quando do momento do levantamento disso em sede de contestação, e não houve essa integração à LIDE, e acabou que a sentença condenou a empresa sem considerar que a propriedade do imóvel de fato é de uma empresa terceira, que seria a Polo Multissetorial. O apelo foi em todo voltado para a questão da legitimidade passiva, pois sem o reconhecimento dessa legitimidade, se manteria a sentença em sua forma atual. Porém, existe aí uma segunda tese subsidiária, que apesar de não, ao nosso entender, não ser a mais correta, se pede também pela manutenção dessas condições do contrato, porque o contrato lá de alienação fiduciária prevê, em sua cláusula 4ª, uma série de descontos e uma série de itens a serem observados em relação ao procedimento de rescisão da alienação, que também não foram observados, e essa seria a tese subsidiária. Se caso os outros embargadores não entenderem pela legitimidade passiva de ambas as empresas, que eles reformem a decisão, pelo menos para que se adeque o procedimento de rescisão ao que está posto no contrato de alienação fiduciária. E esses são os meus pontos, e eu encerro a minha sustentação. Correto. Então, essa turma eu não participo. O voto do relator conhece parcialmente, e nesta parte dá parcial provimento da apelação civil, reformando a sentença de primeiro grau para estabelecer o percentual de restituição em 80%, determinar que o júri moratório corram a partir do trânsito julgado. Esse é o voto do relator, do desembargador Cornélio, no que foi acompanhado pelo desembargador Cláudio Santos e o desembargador Expedito. Como vota? Só lembrando, desembargador Dilermando, que a preliminar também foi rejeitada, viu? Correto. Desembargador Expedito? Acompanha o relator, excelência. Com o relator, então, a unanimidade, né? A unanimidade reformando a sentença. Primeiro grau, estabelecendo percentual de restituição de 80%. Votado. Agora, Obrigado. o grupo do desembargador Cornélio é o 276. Apelante, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, e apelado Maria das Graças Marques Silva, advogado José William de Medeiros Costa. Está presente? Presente, excelência. Vossa Excelência tem a palavra. Só para conferir, o tempo disponibilizado de 15 minutos nos termos do artigo 203, parágrafo 2º do regimento. É o mesmo tempo. 15 minutos, é o mesmo tempo. Ok. Obrigado, excelência. Tempo regimental. Excelentíssimo senhor desembargador presidente Dilermando Mota, demais integrantes desta colenda Primeira Câmara Civil, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, excelentíssimo senhor relator Cornélio Alves, em nome de quem saúdo todos os demais que estão presentes nessa sala virtual. O presente recurso que está posto a julgamento trata de ação de improbidade oriunda da comarca de Monte Alegre, do próprio município de Monte Alegre, onde a recorrente Maria das Graças Marques Silva, que também é recorrida, está sendo acusada de realizar contratação sem a realização do devido concurso público. E, em decorrência disso, de uma forma muito seca, objetiva de forma extremada, né, porque não se afeiçoou, não se atentou para as peculiaridades, a realidade do caso concreto, da situação em que o ato contestado, né, os atos contestados se realizaram, né, de modo que acaba encurralando de forma excessiva e penalizando o gestor quando agiu na época, né, a bem do interesse comum, a bem dos seus administrados. Pois bem, o mandado
questionado da senhora Maria das Graças diz respeito ao quadriênio de 2009 a 2012. Naquela época, tínhamos aí um quadro de recessão econômica fortíssimo, né? Tão forte quanto aqui estamos entrando atualmente, em decorrência agora dessa crise pandêmica do coronavírus, que exigiu medidas urgentes pela administração para garantir a prestação dos serviços essenciais do município. Pois bem, dentro dessa vertente, é preciso se chamar a atenção, conforme foi devidamente provado em instrução processual, e esses pontos estão grafados nos autos, a senhora Maria das Graças só passou a realizar contratações temporárias depois que exauriu o chamamento dos concursados do concurso que tinha sido feito por seu antecessor e que ainda estava com validade vigente. Superado isso, e diante da impossibilidade do município realizar um novo concurso, e mais, da impossibilidade do município diante redução brusca do seu FPM, aonde muitas das parcelas naquele período, né, das 3 parcelas que eram do repasse ordinário, que era para ser feitas, né, chegou a vários meses seguidos de até 2 parcelas dessa virem zerada, de modo que o município de Monte Alegre é um município pobre, é um município pequeno, que praticamente não tem receita própria. Fica literalmente a depender dos recursos que vêm da União, seja mediante convênio, seja repasse para a construção de alguma obra, de modo que as contratações que eram realizadas, apesar de muito criticadas pelo Ministério Público, de professores, de médicos, de enfermeiros, de dentista, de ASG, eram para possibilitar a execução de convênios que o município firmava com a União, cujo o dinheiro era repassado e o município executava. Então, veja só, dentro desse contexto, Excelência, a contratação de um médico para realizar o atendimento no programa Saúde da Família, que a verba é totalmente advinda da União. Se, porventura, o município contratasse de forma efetiva um profissional desse, tão logo o convênio fosse cessado por alguma razão, o município ficasse inadimplente e não pudesse receber esse repasse, o município não teria como arcar com o pagamento dos vencimentos desse profissional. E isso se estende ao enfermeiro, se estende ao dentista, se estende ao zelador, que era necessário para manutenção, ao professor, que eram contratados para suprir, temporariamente, para suprir a lacuna dos professores efetivos que entravam de férias ou em licença. Então, diante de todo esse contexto, foi realizado contratações temporárias, mas não à revelia, mas não de forma assodada ou indiscriminada. Todas as contratações temporárias que foram realizadas possuem amparo em autorização legislativa, possuem amparo em lei municipal que permitia ao gestor, na época, a realizar esta contratação. Veja, Excelências, que não é um prefeito que está se arvorando do cargo, que está realizando uma contratação de forma temporária
em confronto ao artigo 37 da Constituição, mas é um gestor que está se valendo dos parcos recursos que tem para fins de viabilizar a manutenção dos serviços básicos do município. Por isso, é precedida de prévia autorização legislativa e mais a escolha dos servidores temporários, todos eles eram feitos mediante processo seletivo simplificado. Ou seja, não havia uma pessoalidade, não havia uma interferência do gestor para dizer que esse ou aquele servidor deveria ser contratado. E por estas razões é que fica demonstrada de maneira inequívoca a total ausência do dolo. E além dessa ausência do dolo, e que também de per si, como uma consequência do ato necessário para a prestação dos serviços administrativos, também não há o dano ao erário. E neste ponto se faz necessário trazer à baila e se olhar o caso à luz do artigo 28 e 22 da Lei de Introdução de Normas do Direito Brasileiro, que de forma muito clara vem a solidificar o que há anos a fios a jurisprudência vinha decidindo, né, em sua maioria, mas havia algumas divergências. Então, a alteração dessa lei feita em 2018 acabou por regulamentar a situação quando diz que o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. E na hipótese do caso, nem está configurado o dolo, nem muito menos o erro grosseiro. Nós tínhamos ali uma gestora que teve que tomar uma decisão a bem da administração pública para garantir serviços mínimos e essenciais ao município. E por essa razão é que complementa o artigo 22, na interpretação da norma sobre gestão pública, deverá ser considerado os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas de seu cargo. Então, seria exigir demais de um gestor que organizasse, providenciasse realização de um concurso público e, por consequência, contratasse efetivamente servidores de maneira permanente quando o município não dispunha, naquele momento, de caixa, não dispunha de mínima condição financeira para poder assim agir. Então, o gestor aqui se coloca em uma verdadeira escolha de Sofia. Ou ele segue o artigo 37 de maneira cega, sem condições, porque não havia recurso, né, e deixa de realizar a contratação temporária, deixando o seu povo e seus administrados à míngua de serviços essenciais, ou ele realiza por uma via alternativa igualmente ilegal, diante a especificidade, diante todas as circunstâncias de dificuldade, de impossibilidade de seguir a regra que está posta na Constituição. Então, diante de toda a legalidade, diante de toda a probidade e boa-fé nas ações, em que merece destaque a um fato que nenhuma das leis municipais, né, dos atos autorizativos emanados pelo Legislativo de Monte Alegre, nenhuma dessas leis tiveram a sua legalidade e eficácia questionada. Nenhuma, absolutamente nenhuma. De modo que não se pode imputar dolo, improbidade ou má-fé de uma gestora que buscou seguir todos os passos que viabilizassem dentro da lei da publicidade a contratação temporária. É com base nestas breves considerações que se traz ao tribunal esse apelo
e se pede a reforma da sentença para afastar a condenação, mormente quando um processo dessa natureza que foi iniciado por provocação de uma ferrenha adversária política, a senhora Bruna Ananias, conforme muito bem vem destacando ao longo da instrução processual, e ficou demonstrado que o seu interesse era só perseguir e perturbar politicamente a recorrente, de modo a lhe causar embaraço eleitoral. Então, esse episódio se soma a todas as razões de fato e de direito e que autoriza a plena procedência do recurso, como requer a defesa, Excelência. Bom, concluindo a estudação oral, nós temos aqui o voto do relator que conhece a apelação, jeitos preliminares de cerceamento de defesa e no mérito nega provimento. E ainda... Aplicar-se Maria das Graças Marques Silva, ascensão, suspensão de direitos políticos. 10 anos. Dá-se provimento ao recurso adesivo. Ao recurso adesivo. Correto. É o voto do relator, né? Falta votar desembargador Cláudio, desembargador Expedito. Acompanha o relator, Excelência. Desembargador Expedito está acompanhando. Desembargador Cláudio. Eu não entendi qual foi a conclusão do voto do relator. É o seguinte, desembargador Cláudio. O voto, o recurso da apelante, né, ela foi conhecido e desprovido. O Ministério Público fez um recurso adesivo, né? E nessa parte foi acatado porque ficou constatado durante toda a gestão, né, da apelante ou da ré, que ela fez diversas contratações, apesar de ter sido advertida pelo Ministério Público de ter assinado um TAC. E por isso que eu dou no provimento ao recurso adesivo do Ministério Público para também aplicar apenas suspensão de direito político por 3 anos. Só a penalidade, é a única penalidade que Vossa Excelência aplica? Do recurso adesivo só essa, do recurso adesivo. E do recurso dela? Agora, na sentença eu não estou conseguindo, aqui, o dela eu estou dando total improvimento, né? É isso que eu preciso acessar. Agora, a sentença eu não estou conseguindo, mas dá para ver aqui a parte final. Sim. Desembargador Cornélio, se me permite, na sentença a pena aplicada foi multa civil. Foi a multa, foi. Eu estou vendo aqui o final do relatório dela, o pagamento da multa civil em favor da municipalidade de 3 vezes o valor da remuneração percebida à época quando exercia o cargo de prefeito do município de Monte Alegre, né? Proibição de contratar o poder público, receber benefícios e incentivos fiscais, e condena ainda a parte requerida a pagamento das custas processuais. Além dessas, porque houve um recurso adesivo do Ministério Público, eu estou aplicando a suspensão de direito político por 3 anos, justamente porque ela fez diversas contratações temporárias, né? Apesar de advertida pelo Ministério Público e de ter assinado o TAC. Eu estou acrescentando a multa e a proibição de contratar. Um esclarecimento de fato. O advogado pode aclarar, inclusive. Essas contratações foram de professores, foram de que tipo de contratação? Desembargador Cláudio, essas contratações se deu para professores, para médico, dentista, enfermeiro, ASG. Diversas categorias. Diversas categorias e grande parte delas de profissionais atrelados a convênios que o município firmava com a União. Como o município não tinha condição de fazer de forma efetiva, contratava de maneira temporária. Eu vou dar provimento ao recurso da senhora, qual é o nome dela? Senhora Graça. E vou provimento total e vou votar pelo improvimento do recurso adesivo do Ministério Público. É como voto. Excelência, também eu vou acompanhar a divergência também, viu? Para esse mesmo de Claudio e do advogado agora. E havia uma lei municipal que autorizava essa. Porque é diferente, não é? Eu estou aqui pedindo ver ao relator, mas essas coisas, assim como eu dou meu voto, não se preocupe não, viu? Tá bom. Eu peço que venha ao relator para acompanhar a divergência. Sem problema nenhum, estou só cumprindo meu dever de julgar e dar meu voto. Pela divergência, eu acompanho a divergência. Correto. Ficou aquele tem que ser ampliado. O desembargador Expedito precisava sair para uma consulta.
A médica está tranquilo que agora são os meus. Vossa Excelência não participa. Eu agradeço a todos, foi um prazer e peço permissão para me retirar. Os processos da minha relatoria, e eu chamo agora a apelação civil, onde a apelante Ana Carmelita Gaspar Gugel e Sidney Gugel. Advogado Edmilson Leão Júnior. Do condomínio residencial Vicente Mesquita. Advogado Marcelo Ribeiro Fernandes. Presente alguns advogados? Pois não, doutor? Bom dia, presidente. Desembargador Dilermando. A advogada André Macedo, representando o condomínio Vicente Mesquita. Do condomínio, né? O nome do doutor é André Luiz Marcelo Macedo. Ribeiro Fernandes, consta aqui, né? Isso, somos sócios. André Luiz Macedo, OAB 6649. Vossa Excelência está habilitado nos autos? Eu acredito que sim, desembargador. Eu não estou com acesso aos autos, mas acredito que sim. Inclusive, fizemos a habilitação, o pedido de sustentação em meu nome. Não sei se houve algum ajuste que precise fazer. De toda forma, dependendo do encaminhamento que for dado, também posso abrir mão da palavra da sustentação sem maiores percalços. Não, senhor presidente, pela ordem. Mesmo que o advogado não esteja habilitado, ele pode funcionar. Ele pode funcionar, tem um tempo para ele se habilitar. Correto. Então, o rapaz, ele pode fazer a defesa. Correto, perfeitamente. Estou vendo aqui que parece que tem recurso das duas partes, né? Exatamente, desembargador. Recurso das duas partes. A Excelência representa o condomínio, né? Perfeito. A Excelência tem a palavra, pelo tempo regimental. Desembargador Dilermando, presidente desta sessão, os demais desembargadores, mas registrar meu bom dia também a todos os colegas advogados aqui presentes. De forma muito rápida, este caso é mais um daqueles que discute o rateio de despesas comuns dentro da esfera condominial, né? E o primeiro ponto que nós queremos chamar a atenção é que, de fato, após o novo Código Civil, houve uma série de demandas com relação ao debate do rateio quando existem ações ideais diferentes em condomínios. E o dispositivo legal é muito claro que trata disso, que o rateio das despesas condominiais comuns, elas vão acontecer de acordo com as frações ideais, caso não haja expressamente nenhum outro tipo de rateio determinado por convenção. O condomínio Vicente Mesquita, ele tem uma cláusula convencional específica que diz que o rateio das despesas comuns acontecerá, o critério de rateio sempre acontecerá na Assembleia Ordinária que aprova aquela taxa. E assim vem sendo feito nos últimos anos em relação ao condomínio Vicente Mesquita. É por isso que há a apelação do condomínio à decisão de primeiro grau, que, com todo respeito, foi dada simplesmente para estabelecer o critério da fração ideal como um mecanismo de rateio das despesas condominiais. Todos podem, senhores desembargadores podem observar, vossas excelências podem observar que quando colocado o critério da fração ideal, também apelante, né, e apelado ao mesmo tempo, condômino da cobertura, ele tem uma fração ideal aproximadamente 76% maior, de mais área do que as demais unidades. Por isso o questionamento desse formato e o pedido dele, né, para reformar a decisão, para igualar as taxas condominiais, né? Então, desembargadores, vossas excelências, o pedido aqui na apelação do condomínio é, primeiramente, que seja aceito o critério determinado pela convenção, já que assim permite o artigo 1336 do Código Civil, que o rateio de despesas aconteça na forma em que se dispõe nas Assembleias Gerais Ordinárias, que definem as taxas de condomínio. É assim que definiu o condomínio Vicente Mesquita. Por óbvio, nós temos aqui um pedido alternativo, que é com relação ao que foi determinado pela decisão de primeiro grau. Considerando o recurso de apelação
colocado pelo condômino, cabe ressaltar que o critério a qual ele quer estabelecer igualdade de rateio das despesas comuns do condomínio é incabível sobre qualquer condição. As alegações postas por eles com relação a que o imóvel serve simplesmente para aluguel, que ele não usufrui do condomínio de forma diferente dos demais condôminos, todos esses são argumentos superados já pela jurisprudência ao afirmar que, se não existe critério estabelecido entre os condôminos expresso em convenção, deve-se seguir a fração ideal. Então, em se desconsiderando que está convencionado, o que não espera, de fato, o condomínio Vicente Mesquita nessa situação, não há também de se verificar provimento à apelação dada pelo condômino, que não, com todo respeito à posição externada, não guarda vinculação com as normas e com a jurisprudência que já vem, inclusive deste tribunal, já vem tratando a respeito do tema. Por último, só um último detalhe, é que, em considerando a fração ideal, por óbvio, o condomínio Vicente Mesquita calculou, né, existe um excedente quando se verifica o critério da fração ideal versus aqueles que ultimamente vem sendo aprovado por Assembleias Gerais Ordinárias, como assim determina a convenção do condomínio. E, na visão do condomínio, existe, de fato, um outro equívoco, com todo respeito, da decisão de primeiro grau, com relação à restituição que se pretende fazer da diferença desses valores. O lapso temporal que foi colocado para a restituição na decisão de primeiro grau foi de 5 anos. Né? E, obviamente, como colocados nas nossas razões de apelação, está-se diante de um pedido de ressarcimento decorrente da regra geral do Código de 3 anos, aqui para o presente caso, e não a regra dos 5 anos, com qualquer outra analogia que possa fazer, já que não existe, que a relação condômino, entre condôminos e condomínio está estabelecida, de fato, no Código Civil. Eram essas minhas palavras, desembargador Dilermando, e aguardando aqui, obviamente, a decisão dos senhores. Muito obrigado, bom dia a todos. Todo mundo votou aí? Então, a unanimidade, a Câmara decidiu? Não. Eu tenho um voto em divergência do desembargador Cláudio, Tem a divergência do desembargador Cláudio, realmente. Eu gostaria apenas de justificar um pouco, brevemente, desembargador presidente, é que o seguinte, há uma revisão nessa matéria, porque o fato de um apartamento ser maior do que o outro não quer dizer que um porteiro trabalhe mais para esse apartamento, não um zelador, porque é uma área interna. As áreas comuns são iguais para todos. Então, a princípio, essa questão que muito antes se sedimentou, por exemplo, inclusive com relação ao condomínio também, é que quem tinha um apartamento maior pagava mais. Mas o serviço é igual para todos os condôminos. Então, eu estou abraçando essa tese e estou divergindo aí para entender que o apartamento, por ser maior, não deve pagar um condomínio maior. Não é IPTU, por exemplo. IPTU, tudo bem, que IPTU é sobre a base, sobre a área do imóvel. É um dos ingredientes lá dos integrantes para se calcular o IPTU. Mas o condomínio, não. O porteiro trabalha, o zelador trabalha, todos trabalham igualmente para todos, independentemente do tamanho. Está havendo muita discussão sobre isso, e eu estou abraçando essa tese, embora haja aí uma brilhante defesa do advogado do condomínio, pelo que eu parabenizo desde já, mas eu vou divergir nessa situação. Realmente, desembargador Cláudio, agora, é verdade, trabalha igualmente para todos. Agora, a convenção, há alguns casos que a convenção diz diferente, sabe? Alguns casos que a convenção do condomínio determina diferente. Mas então, há casos... desembargador, eu compreendo que a convenção pode, mas não me parece que seja justo. Pois não. Então, dificilmente alguém compra um apartamento e vai ler toda a convenção, vai ler tudo, e aquilo é padrão. Então, essa matéria está sendo renovada. Eu peço, Vênia, abraçar essa situação nova. Pois não. O voto do relator
nos fala, diz: digamos, os recursos, negando provimento ao recurso de Sidney, não é? E dando provimento ao recurso do condomínio para reconhecer a incidência da prescrição trienal em detrimento da quinquenal sobre as prestações devidas a título de danos materiais, mantendo no mais o teor da sentença combatida e majorando a verba honorária em favor do patrono do primeiro apelante para o percentual de 11%, com a divergência do desembargador Cláudio Santos. O desembargador Cornélio acompanha o relator? Acompanha sim. O desembargador Cornélio acompanha o relator, já lançou o voto. A divergência do desembargador Cláudio, então, tem que convocar, não é? O advogado entendeu, não é? Perfeito. Está ouvindo, doutor? Estou sim, estou ouvindo. Então tem que convocar, tem fórum ampliado, viu? Eu chamo agora, fórum ampliado vai ser convocado mais um advogador. Eu chamo agora da minha relatoria também, apelação cível, onde apelante, são duas apelações, apelante apelado, Ecomax, Empreendimento Imobiliário Limitado e outros, advogado Cristiano Luiz Barros Fernando da Costa, José Maurício de Araújo e Lucas Rafael Pessoa. Apelante apelado, Manuel de Freitas Nobre, Sandra Cristina Bessa de Magalhães Soares Nobre, advogado Alexandre Magas Bastos Freire. Tem algum advogado presente aí desse? Sim, Excelência, bom dia. Bom dia, doutora, representa quem? Miriam, pela SPEL, Sociedade Potiguar de Empreendimentos. SPEL? Isso. É esse caso? É o D68, é o 268? É o mesmo. Vossa Excelência representa, porque aqui a apelante apelado é Ecomax, né? E outros, né? Então, tá certo. Vossa Excelência... pois não, Vossa Excelência tem a palavra. Agora, não sei se... Vamos ver que o voto pode ser que atenda, né? Só um minutinho. É advogado da RES, né? Isso. Vossa Excelência tem a palavra. Vossa Excelência tem a palavra, doutora. Ok. Bom dia. Gostaria de cumprimentar todos aqui presentes nessa sessão telepresencial, parabenizar o tribunal pela oportunidade e pela iniciativa. E com relação às razões da apelação, como representante da SPEL, que é a empresa responsável pela construção do imóvel, essa matéria ela já foi discutida em algumas outras demandas, que se refere ao atraso na entrega do empreendimento Ecomax Jacumã. E em todas as outras demandas, restou consignado que, na verdade, a culpa pelo atraso não se deu pela construtora SPEL, mas sim por terceiros, que foi um embargo indevidamente perpetrado pelo IBAMA, o que causou a entrega o atraso na entrega do imóvel. É um loteamento localizado na Praia de Jacumã, e alguns compradores ingressaram com a ação pedindo a rescisão do contrato, que foi o caso do ora apelado, Manuel de Freitas Nobre. No presente caso, o juiz de primeira instância ele reconheceu a ausência de culpa da SPEL e, de toda forma, reduziu o percentual de devolução para o patamar de 15%, quando o contrato ele prevê a retenção de 30%, que refere-se aos custos operacionais. Então, além de tudo isso, a sentença do magistrado da Vênia apresenta-se extra petita, tendo em vista que no pedido inicial do apelado não constou o pedido expresso para declaração de cláusula abusiva contratual. Então, esse é um ponto preliminar que foi arguido em sede de apelação, e no mérito em si, verifica-se que o juiz ele desconsiderou também a jurisprudência dominante desse tribunal, que é favorável à retenção dos custos operacionais no caso de rescisão contratual, mesmo quando a culpa é da construtora, o que não se aplica ao presente caso. Então, nesse momento, vem a apelante, a SPEL, pugnar pela reforma do julgado, e que se aplique
a cláusula contratual, que é a 10ª, que prevê a retenção dos custos operacionais em 30%. Caso assim não entenda, a jurisprudência também ela é unânime no sentido de reduzir a pelo menos 25%. Então, em face desses fundamentos, pugna a SPEL pela reforma do julgado, inclusive pela inversão do ônus da prova. Do ônus sucumbenciais, posto que, mesmo reconhecendo parcialmente a matéria defensiva, o juiz de primeira instância ainda condenou a SPEL em 10% em honorários advocatícios. Então, são essas as razões. Obrigado pela atenção. O voto do relator, no que foi acompanhado pelos demais, com então unanimidade, reformando parcialmente a sentença atacada e determinando que o montante correspondente a 85% da importância paga seja restituído de imediato, em parcela única, consoante súmula 543 do STJ, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, senhor. Eu quero modificar meu voto e gostaria de expor inicialmente uma reflexão na matéria. Que está acontecendo muito ultimamente, principalmente agora com essa crise econômica enorme, de pessoas simplesmente comprarem terrenos, apartamentos, e não podem mais pagar, ou, o que eu me refiro para reflexão, esses imóveis hoje não valem mais o valor pelo qual compraram. O que acontece que a pessoa compra em 60 meses, 5 anos, paga 40 meses, quando vai ver, o que falta para pagar e o que já pagou é muito mais do que o valor do imóvel, porque todos os imóveis caíram de preço. Então é assim, como se eu comprasse um carro, financiando em 36 meses, ao final de 24 meses, eu não posso mais pagar, então vou devolver o carro sem motivo. Quer dizer, quando a culpa é da construtora, eu acho que realmente pode se aplicar, e nessa relação privada, pode se aplicar uma justificativa para rescisão do contrato. Mas o que vai acontecer é que muita gente, uma quantidade enorme de pessoas que compraram terrenos a longo prazo, inclusive pensando em ganhar uma valorização, especulando muito, vão querer devolver esse nome e nós vamos mandar as construtoras devolver o dinheiro, e as construtoras não têm mais o dinheiro, porque já fizeram empreendimento, muitas vezes compram o terreno para fazer o loteamento, para fazer o condomínio, e é uma questão que eu estou me detendo caso a caso, sabe? Se considerar um terreno comprado há 3 anos e a gente mandar devolver 75%, mais juros e correção monetária, dá muito mais do que os 100%, e o terreno só vale 50%. Eu não posso absolutamente, no meu entendimento, absolutamente, sem estar fazendo consideração a ninguém, eu não posso deixar de ver essa nova realidade. É uma realidade do mercado que as construtoras não estão se apercebendo, e eu até digo, como já disse a alguns advogados, os advogados também não estão se apercebendo da gravidade dessa questão, porque não vai ter condições de devolver o dinheiro, porque a construtora já fez o empreendimento, já gastou, já pagou o dono do terreno, enfim. E aí vai passar 1 ano, 2, 3, 4, 10 anos devolvendo dinheiro, isso não é uma poupança, não. Ou seja, vamos ter, no meu entendimento, que refletir muito a respeito disso. Outra coisa, se a gente colocar 1% ao mês e mais correção monetária, não tem nenhuma aplicação no Brasil nos últimos anos que deu 1% ao mês de correção monetária, atualização monetária. Então, o cara compra, guarda o dinheiro lá no cofre da construtora, amanhã diz, não quero mais, me dá minha poupança aí que está sendo remunerada a 1% ao mês e mais atualização monetária. Isso é justo? Então, eu, no presente caso, vou modificar um pouco o meu voto nessa reflexão para devolver somente, que fique registrado, 75% e apenas a remuneração da poupança. Ok?
Eu acho que essa jurisprudência vai ter que ser renovada no STJ, porque não é justo uma remuneração maior do que uma poupança e o limite do que a STJ tem dado, que é 75% do que se pagou. Agora, se não houver culpa da construtora, eu vou modificar daqui para frente todos os meus votos e não vou aceitar mais devolução de terreno e nem imóvel nenhum que a pessoa comprou a prazo, porque não é justo para as partes, não é justo para os empreendedores. Então, senhor presidente, suscitamento como voto. Podemos até... Desembargador Cornélio. Foi não. Está acompanhando, né? Acompanha, mas até porque essa... É de 15, né? O Cláudio Santos levantou, acho que não foi alegada nos autos, né? Não foi objeto de recurso essa nova discussão. Verdade. Não, eu não estou falando isso, não, desembargador Cornélio. Eu não estou falando isso, eu estou fazendo uma reflexão sobre essas questões todas. E no caso, eu, assim, a pedido de 30%, eu estou dando 25% e estou modificando o indexador, que no meu entendimento é pela poupança. Então, eu estou fazendo uma reflexão sobre o geral, a partir desse caso, mas no caso presente, eu voto de acordo com o pedido, diminuindo somente em 5%. 25% indexado pela poupança. E aí o indexador quem firma é a jurisprudência. Licença. Vai ficar em 75, né? Pois não. A poupança não rende 1% ao mês, não. Só para esclarecer também, viu? Eu só peço... Obrigada. Por isso mesmo, que não vendo 1% ao mês, que eu estou dizendo que a poupança é muito menos do que isso. Pois não, doutora. Eu peço, Vênia, só para reiterar que foi fundamento da apelação, sim, pelo menos a aplicação como o desembargador Cláudio Santos disse, da retenção de 25%, conforme a jurisprudência do STJ. Ficaria restituir 75%, né? Isso, exatamente. Eu não falei nesse termo, não, falei negócio... Com relação à atualização, né? Então, o pleito vai ser restituir 75%, não é isso? Isso. Né? Desembargador Cornélio, ficaria até aberto. Desembargador Cornélio. Não, então eu votei com o relator, né? Com o relator, 85%, 85%. E fica, então, vamos convocar mais 2, né, para o quórum ampliado. Ampliar para a discussão, sem ampliar mais. Perfeito. Exato, eu vou juntar o voto escrito. Vou juntar o voto ampliado. Vamos voto escrito que a gente fixa assim as balizas e analisa melhor. Então, vamos por maioria. Isso por maioria vai ser convocado. Agora, o 269. 269 é Erivan Lopes de Araújo e Banco Mercantil do Brasil. Advogados Petros Romano e Galvão de Góes Bezerra e Marcos Deli Ribeiro Rodrigues. Algum advogado presente desses? Então, não tem ninguém advogado desse processo, onde é Erivan Lopes de Araújo e Banco Mercantil. E ficou a unanimidade, então, votado a unanimidade, conhecendo o apelo e negando o provimento, mantendo na íntegra a sentença guerreada e a majoração do honorário de sucumbentes em favor dos patronos do apelado, em atenção ao que determinou o STF, julgado. 270 de minha relatoria, apelante Joana Batista Santana, advogado Reinaldo Bezerra, apelado Banco Mercantil do Brasil, advogado Marcos Deli Ribeiro Rodrigues. Algum advogado presente? De minha relatoria. Está a unanimidade nos tempos de voto do relator. Não tem nenhum advogado presente. Todos ouviram? Edivaldo ouviu aí, Edivaldo? Sim, excelência. Estamos ouvindo. Então, pronto. O 270 está julgado do voto do relator. Agora, o último, não é? Sim, que é o último da minha relatoria, apelante Valnei Dantas dos Santos, advogado Maria Isabel Costa Fernandes Rego, e apelado Vila Real Incorporação de Empreendimento Imobiliário Ireli, advogado Laiana Jamila Ferreira Figueiredo de Sá, Marcílio Mesquita de Góes. Algum advogado presente nesse processo? Nenhum advogado presente. Julgado, então, a unanimidade do relator com o processo, com os votos já lançados virtualmente. Esse foi o último processo com sustentação oral, né? Então, nós julgamos todos os processos
que constavam do aviso da pauta. Não há mais processo, está encerrada a sessão, viu?